Estamos gravando. Dona Jana começou o nosso tipo, uma terapia que... Não é terapia, Mas é o quê? terapêutico. Ah, tu falou tudo, viu? É, Deu você molinho. que deu a... Foi Tu deu prontinho. molinho. Tu deu molinho Mas dessa é vez. isso. E eu já tô aqui, ó, com o meu livrinho aqui, com o meu Tamos Perdidos, porque hoje a gente vai dar continuidade na nossa leitura. Deixa eu ver Deixa eu quem abrir ele tem aqui aqui hoje pra também. gente ler. Ó, a gente tem o Igor. Cara, o Igor, ele desapareceu, Verdade. ele quebrou meu coração. Que dó. Não, sério, eu sinto saudade do Igor. Cadê o Igor, É cara? verdade, eu tenho também saudade do Igor. Não, é o meu momento de sentir saudade. Você pode, Ai, por me favor, perdoa. sentir saudade de um outro momento? Posso, desculpa, Estamos tá? combinados? Então, peraí, é melhor eu ver pelo coisa, porque senão vai ficar meio complicada. Mas hoje, muito provavelmente, a gente vai conseguir ler aqui, ó, deixa eu ver. Igor, Jéssica, que está aqui, Dona Fer, que não está aqui, Bino, que não está aqui. Será que dá para ler o da Fabi também? Eu acho que sim, hein? Acho que sim, hein? Vamos ver. Mas temos Eu muitas acho que historinhas sim. hoje aqui. Lembrando, Dona Jana, que o intuito não é só ler, mas também tentar fazer alguém chorar aqui, porque eu não vou chorar sozinho. Bom, para mim isso é muito fácil, então. Quer dizer, para eu chorar. É verdade, é verdade. Por que você estava chorando outro dia? Porque eu te mandei um reel do Pokémon. O quê? Mandei alguém chutando um Charmander, aí a Verdade, gente. Jana ficou triste porque o Não, isso aí treinador chutou um Charmander. isso é fácil, fraco. Eu choro por causa do cara com o save do pai dele no jogo de corrida. Os pais que foram buscar os filhos no último dia do ensino médio. Eu choro em todos esses vídeos. Nos últimos dias do ensino médio? Lembra? No último dia de aula do ensino médio, que os pais foram buscar os Sim, filhos. verdade, verdade. O Diogo é engraçado, ele manda, tipo, 99% dos memes que ele me manda são engraçadinhos, ou então são bonitinhos, mas, tipo assim, coisinha fofinha de amor e tal. Aí, do Neidas, ele manda, tipo, uma vez por semana, um meme que ele sabe que eu vou chorar. Aí ele já fica olhando pra minha cara, assim, enquanto a gente assiste o meme. O meme não, né? O Reels. A Jana é muito dissimulada, porque 99% dos memes que eu mando para ela são memes de humor duvidoso, coisas completamente canceláveis, que se escapassem aquela conversa ali, eu estaria cancelado pelo resto da vida, porque é isso que a gente faz com quem a gente ama, a gente mostra tudo que é cancelável nosso aí. E aí, quando a gente está em público aqui, vão resgatar esse vídeo, né, Jana? O dia que eu for cancelado, esse vídeo vai ser resgatado. Se for famoso, é verdade. Esse vídeo vai ser resgatado. E aí eles vão falar, ele falou, tá vendo? Ele é assim. Ele já era assim, ele já dava indícios. Já dava indícios. Ele já dava indícios. É uma dessa, A né? Folha falando que no coisa vegano o cavalo monta no jockey. Que isso, gente. Imagem. Que isso, gente. Mas é isso pode ocorrer. Mas, Dona Jana, vamos lá, porque hoje, ó, eu vou tentar ler por aqui, mas você tem que compartilhar daí para todo mundo poder acompanhar, tá? Então, para quem tá assistindo no YouTube, Dona Jana vai compartilhar. Quem não está assistindo no YouTube vai só ouvir a gente aqui lendo nossas histórias do Tamos Perdidos, o Mago Guerreiro Tamos Perdidos. Cara, eu fiquei muito feliz com isso, sério. Me deu muita vontade de retomar a saga do Mago Guerreiro. Quem ganha? Somos nós. De uma outra forma. Mas vocês estão vendo bonitinho, gente? Sim, estamos... Tá parecendo bonitinho. Eu não tô tá vendo tudo certinho, Dona Jana. Então, ó, Igor, como eu falei, sumidaço, mas deixou aqui a historinha dele. Uma discussão serena sobre as molduras e também sobre as 1001 armadilhas das areias. Você viu que ele já fez homenagem no título, né? Ele aprontou nesse título já, você tá vendo, né? Pronto. Enfim. O pessoal, eu lembro que quando ele mandou a história, ele botou lá na pastinha, o pessoal já falou, Igor, a gente viu o que você fez aqui. Exatamente. É bom, eu gosto que você traz esse backstage aí, porque eu não estava presente, né? Eu vou te passar as informações. E você me botou no grupo lá, não consegui nem ler as mensagens anteriores, não aparece. Mas você viu por cima, né? Tipo, não, as anteriores você viu no meu celular. Você me mostrou, pô. Você me mostrou. Mas, vamos lá, Dona Jana, vamos começar a leitura. Bom, sob a luz de rochas... Sob a luz de tochas reféns, o guerreiro contemplava um quadro, a cabeça inclinada para a esquerda.
Pintando nos olhos de quem observava a paisagem de uma praia deserta, ornamentava a parede de um corredor da Caravansarai. Essa foi difícil. Peraí que eu vou ter que fechar a porta que tá chovendo muito. Vocês estão ouvindo a chuva? Porque realmente começou a chover aqui. Não sei se o microfone está captando. Mas não dá não, Jorge. Então tá tranquilo. Mas tá uma chuvinha legal aqui. Bom, vamos lá. Pintando nos olhos de quem observava a paisagem de uma praia deserta. Ih, rapaz, gente... Vamos lá. Vamos retomar, dona Jana? Não dá para parar a gravação e voltar, né? Cadê a Jana sumiu? Eu fui ver se a janela estava aberta. Entendi. Verdade. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Essa frase aí tá complicada porque ela tá invertida. Vou ler de novo. Tá. Vamos lá. Sob a luz de tochas reféns, o guerreiro contemplava um quadro, a cabeça inclinada para a esquerda. Pintando nos olhos de quem observava a paisagem de uma praia deserta, ornamentava a parede de um corredor de Caravansarai, que ele e seus companheiros haviam acabado de tomar, libertando-a das garras de um mercador de escravos. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Caravansarai é meio que uma tenda, uma construção assim beduína, entendeu? Gente, eu não fazia ideia disso. Eu também não, mas eu fiquei sabendo. Eu achei que era tipo um trocadilho, sabe, de caravana do caralho, negócio assim. Eu falei, caralho, que maneiro isso. Olha, eu entendi um bagulho completamente diferente do que era. Muito obrigado por me ensinar palavras. É um tipo de estabelecimento hoteleiro que se encontrava sobretudo no Oriente Médio, que está traduzido errado aqui, peraí. Tem outras grafias que eu amei, que uma delas é caravanseralho. Juro por Deus, que é caravanseralho. Tô falando, eu não estava tão longe assim. Então, bom, enfim. Mas é um tipo de estabelecimento hoteleiro que se encontrava no Oriente Médio, que se destinava a mercadores viajantes. Então fica aí o conhecimento para vocês. Perfeito. Muito obrigado, Igor, por nos trazer conhecimento e talvez lágrimas, né? Vamos ver para onde a gente vai por aqui. Ele sentiu uma mão tocar seu ombro. Como seus ouvidos aguçados não haviam detectado passo algum, soube imediatamente quem era. Tu estás olhando para essa pintura por mais tempo do que ela merece, disse o velho. Algum dos capangas do comerciante atingiu tua cabeça? Sem se virar, o guerreiro respondeu. Não estou olhando para o quadro. Estás olhando para quê? Para o quê? Ergueu a espada, Ergueu a espada, coberta de manchas vermelhas, como um texto revisado, e, com a ponta dela, cutucou a borda do quadro. Reparou em como ela é rebuscada? Disse o guerreiro, enfim se virando. O mago moveu a mão, nodosa como madeira barata, e afagou o cavanhaque. Acho que é aquele bagulho meio Kill Bill, assim. Lembra? Que significado pode se atribuir a esse fato? Nenhum. Normalmente não tão ágil em retaliar as investidas de seu mentor, dessa vez o guerreiro havia tido uma vantagem na largada e já havia meditado sobre o assunto. É apenas um sinal do volume da riqueza de seu dono. Apenas um homem dotado de uma fortuna, acho que repetiu aqui, né, o artigo? De uma fortuna incalculável se permitiria gastar tanto com algo assim supérfluo. Cara, minha leitura está péssima. É porque eu acho que você está lendo no papel e está pequeno. Se você quiser, eu leio do texto aqui. Tá meio ruimzinho aqui para ler. Será que eu estou ficando idoso? Não, vamos lá, vamos terminar. Com algo por natureza à margem do que se desejava ser. O mago deixou que as palavras... Do que se deseja ver. Lê você, cara. Eu estou realmente velho, não está rolando. Eu preciso real de um óculos. Eu consegui ler o que a Vitória colocou, porque ela colocou em letras maiúsculas aqui, né? Em caps. Mas eu vou ler aqui, então, ó.
é apenas um sinal do volume da riqueza de seu dono. Apenas um homem dotado de uma fortuna incalculável se permitiria gastar tanto com algo assim supérfluo, com algo, por natureza, à margem do que se deseja ver. O mago deixou que as palavras chegassem aos seus ouvidos como as pedras da costa às ondas. Depois apertou os olhos e deu um passo à frente. Tu te lembras de um conselho meu? Perguntou o velho. Pouco depois de termos resgatado aquele menino na cisterna, o guerreiro, tal como no aludido resgate, mergulhou fundo, dessa vez em suas memórias. Voltou de mãos vazias, porém. O mago continuou. Eu havia criticado tua escolha de títulos para tuas histórias. O sol, a serpente, 2 óbulos. A lembrança transportou o espadachim de volta para aquele momento, e seu rosto acompanhou na viagem, contorcendo-se, fechando-se como um rascunho amassado. Mas o que posso eu fazer? São sobre esses assuntos minhas histórias. Suas histórias não são sobre o que queres que elas sejam. Como muitas vezes em suas conversas com aquele homem, o guerreiro se sentiu trespassado em um órgão que não sabia ter. Repara nesta moldura. O mago manteve fincada a lâmina do seu argumento. O que ela faz com teu olhar? Distrai? Se teu olhar estiver perambulando pelo exterior da pintura, o mago apontou a parede com sua rapieira, como se o ferro um olhar fosse. A moldura primeiro o atrai, e então o faz escorregar para dentro. Agora, caso já se encontre no interior do quadro, capturado, ela impede que eu saia, como uma cratera no deserto. O mago fechou os olhos e moveu a cabeça para cima e para baixo, embainhando a espada. Pressentia que não precisaria golpear seu pupilo outra vez, nem em órgãos metafóricos, nem reais. E é isso que devem ser meus títulos? Buracos? Devem atrair o teu leitor para dentro de tuas histórias. Só o farão se forem chamativos, intrigantes. E além disso, uma vez que teu leitor tenha sido capturado, devem continuar a ressoar. Devem acossar, cercar, murar tuas páginas com seu significado. De preferência, mais de um. O guerreiro não conseguiu responder. Sua encouraçada alma de artista havia sido perfurada com afiado conhecimento, e ele sangrava silêncio profusamente. Apenas o som dos muitos tesouros do lugar sendo carregados para os vagões podia ser ouvido ao longe. Vamos, disse o guerreiro, finalmente. Não vais levar a pintura? Elevando a voz para que fosse ouvido por cima do som dos seus passos, respondeu enquanto se afastava. Já obtive tela tudo o que poderia ganhar. No céu noturno, como podia ser visto do pátio interior do lugar, as estrelas piscavam em antecipação pelo que sabiam que iria ocorrer. Elas próprias, como nós, leitores, vítimas também de um tipo de armadilha. Quando o fogo subiu pelas paredes do reduto do derrotado mercador de escravos, a água da praia presente no quadro não fez nada para protegê-lo de seu fim. O Igor, hein? Caraca, ele faz questão de deixar saudades. Cara, por que ele não tá aqui, né, cara? Pois enfim. Pô, Igor... Enfim, Igor. Bom, espero que você esteja pelo menos ouvindo isso. Você parou de compartilhar? Parei, só pra gente conversar, daí eu compartilho de novo. Beleza. Mas eu gostei porque ele trouxe a questão dos títulos, né? Que foi algo que a gente... Eu lembro da gente falando isso quando a gente estava juntando a galera para escrever para Supra-Suma. Lembra disso? Verdade. Sim, que a gente pegou os títulos lá da Supra-Suma número 1, da número 2 também. A gente comentou os títulos e tal. E eu lembro que era justamente naquela época que o Igor estava. E é bizarro que eu fiquei lendo o texto e eu fui automaticamente remetido àquela aula especificamente. Sim. E uma coisa legal é que ele fez uma coisa que eu acho muito interessante, que é quase uma meta-linguagem aí, quando ele faz o título atraente e a história sobre isso. E eu gosto também que é bem o princípio do Mago Guerreiro, né? Pequenas histórias bem metafóricas que trazem um ensinamento sobre escrita de uma forma que não necessariamente é sutil, mas ela é feita de uma forma interessante. Assim, acho que o Igor ele teve muita astúcia aí de pegar muito o formato do Mago Guerreiro original. Assim, outras pessoas também, a maioria das pessoas, acho que todo mundo entendeu muito bem a ideia, ninguém saiu da proposta, assim. Mas eu acho que ele emulou muito bem o formato do Mago Guerreiro. Eu concordo. Não, eu acho que justamente para pegar a questão dos títulos e abordar isso de uma forma ali metafórica e tal, mas ainda assim bem explícita, né, em qual era a mensagem. E eu adorei a metáfora, inclusive, ficou muito legal. Como o Mago Guerreiro eu acho que ele conseguiu quebrar a quarta, quinta, sexta parede e ainda trazer isso para todo o lore que a gente tem aqui do Fantástico Guia, sabe?
Sim. Eu fiquei feliz pra caramba. E eu gosto muito de pensar nessa coisa do título, dona Jana, porque tu já pensou se cada dia que a gente, né, tá vivendo aí tivesse um título? Isso é o quê? Você acordou de manhã, aí tu dá uma piscadinha assim, vem o título do dia pra você. Nossa, parabéns Você ia pelo gostar post, disso? meu amigo. Caralho, eu Se vou escrever uma vira, história sobre se isso. vira. Não Nossa, é isso, hein? Vocês muito se bom. comportem. Muito bom. Vocês se comportem. Mas tu imagina, cada piscadinha que tu dá, cada dia você é contemplado ali com um título sobre o que será seu dia. Cara, mas aí imagina, será que ia rolar aquela coisa de profecia autorrealizável? Sabe? De tipo assim, aparecer alguma Então, coisa aí que vai eu depender achava que era aquilo. de quem tá dando título para os teus dias, né? Porque, Também. assim, vamos combinar É, que, a depender do autor, pode ser uma tortura, né? exatamente. Então, esse que é o ponto. Ou então pode fazer que aquela coisa que eu falei da profecia autorrealizável, que a pessoa vê o título e acha que é uma coisa e ela vai tentar fazer ser aquela coisa e tal, e vai se ferrar, entendeu? Imagina, tu acorda, memórias póstumas. Memórias Tá postas. ligado? Já toma de cara, assim. Ou então, O tipo, que sei esperar lá, desse dia de hoje? grandes tragédias. Aí você, caralho, entendeu? Cara, eu gostei. Eu vou explorar isso Gostei aí. muito. Gostei muito. Aí Achei imagina, muito tu acorda um Black dia, Mirror. acordou um dia, 50 tons de cinza. Aí você já O depila. que te aguarda? O que te aguarda no dia de hoje? O O, beijo vindo da Grécia. o beijo. Caralho, imagina. O beijo vindo da Aí você Grécia. depila. Aí você depila. Tarará, Não, vai na não. Aí vai depender depiladora. de cada pessoa, porque tem É, pessoas e pessoas, tem pessoas que não eu gostam não- dessa coisa meio exato. greco-romana, entendeu? Não é Greco-romano. uma questão aí, entendeu? Mas Entendi. aí vai depender muito, né, das suas expectativas e de quem está ali proporcionando a Que falou você. beijo vindo da Grécia? Pode ser uma pessoa grega que te dá um beijo na bochecha. O que você tá pensando? Não, pode ser real. Não, Nada a é ver. essa que é a grande questão, sabe? Se cada dia nosso, se cada vez que a gente Ah, acordasse, a gente tivesse um título assim piscando, eu acho que a vida poderia ser mais interessante. poderia, mas seria mais caótico. Cara, você vai ter que escrever isso. Se vira, tá? Parabéns. Vou dar um jeito de escrever. É isso que vocês fazem, tá vendo? A gente vem aqui gravar o tipo uma terapia e aí a gente não consegue parar de pensar em ideias para escrever. Isso. A gente vai mandar lá, Igor, você inspirou o Diogo a escrever uma história sobre o beijo grego. Tipo, do nada, assim. Exato, nossa, imagina. Imagina, vou botar em inglês assim, Greek Kiss Greek pra kiss. eles. Caraca. Eu lembro que eu tinha uma Mesmo, não. história, gente, eu tinha uma história chamada Papacu Rasteiro. Verdade, eu li o Eu, roteiro, gente. eu acho que isso explica o porquê de eu ter Em ficado português. 5 anos levando rejeição lá fora. Não, porque o Porque Papacu uma Rasteiro das. era bem avaliado, não era? Cara, o pior é que o Papacu Rasteiro ele recebeu algumas rejeições meio positivas, assim. Eu Não, só eu fico gosto da história. pensando se alguma publicação lá fora tivesse publicado um conto com o nome de Papacu Rasteiro, o que pensar sobre isso, né? Seria muito bom. Eu O que gosto do Papacu dizer? Rasteiro. O que dizer? E eu lembro que uma vez a gente também foi numa publicação e botou alguma revista lá de fora, tava falando de alguma coisa de alienígena e tal, blá blá blá. E aí eu peguei uma foto do Chupacu de Goiânia e joguei na publicação. Onde? Ah, eu lembro disso. O que Lembra foi mesmo? disso? No Twitter, eu acho que foi. No Twitter. Então, eu acho que existe realmente um porquê É de eu ter verdade. ficado aí Que é isso? Eu cinco não lembro. anos sem conseguir publicar lá fora. Por quê? Porque Você eu não dodói. tenho noções de como me comportar com uma pessoa. É isso. Entendi. É isso. Me desculpas, mas sabe aquele Sorry, not sorry, né, Dioguinho? sorry, not sorry, tá ligado? É isso. É pra isso que a gente. É pra isso que a gente acorda. Tipo, você acorda e você pensa assim: o que eu posso fazer hoje que é diferente? Escrever sobre o Papacu? Talvez, Entendi. né? Enfim, dona Jana. Hum, Agora a gente vai pro conto da Jéssica. Deixa eu até vamos lá. me organizar aqui, porque quando vocês estão presentes, é diferente. Cara, Ih, como é que... eu tô preocupado com a minha visão agora, cara. Eu vou tentar É ler, porque mas tá pequeno, amor. É assim mesmo. vamos lá. Peraí, deixa eu compartilhar aqui pra vocês. Madre Tu Guerrillas. não tá compartilhando ainda, é verdade. Vai. Tá agora? Estão Oi? vendo? Estão vendo? Bora. Tô vendo, tô vendo. Então bora. Pode Vai. ir? Pode ir? Pode. A riqueza dos detalhes.
por Jéssica Trombini. Eu gosto do nome da Jéssica. Eu acho sonoro também. Não é? Eu gosto muito. Vou lá, Jéssica tá nervoso. Não, relaxa aí. Vem com a gente. Vem com a gente. Qual será o título do seu dia hoje? Como é que você acordou? Conta aí pra gente, Jéssica. Qual foi o título do dia de hoje? Se você tiver... já tá perto da meia-noite. Então, se você tivesse que dar um título para o dia de hoje, qual foi o título? Lembrando que o dia ainda não acabou. Tá? Mas, vamos lá. O guerreiro já não sabia quanto tempo tinha passado seguindo o mago pela paisagem que agredia os olhos com sua mesmice de ontem. Gostei disso. Sim. Gostei. De hoje e provavelmente de amanhã. Nossa, parabéns. Os pés pesavam na areia quente. O suor escorria pelo rosto e o excesso de luz o extenuava. É por isso que me prejudica ali, entendeu? Porque vocês escrevem palavras difíceis. É verdade. Vocês escrevem palavras muito difíceis aqui. Inconformado com aquela jornada que já se arrependia de ter começado, quem nunca? O guerreiro se deteve, jogou seus pertences no chão e se deixou cair no mesmo ponto. Ainda não é hora de descanso. Por que paraste? Perguntou o mago com uma pontinha de irritação na voz. Acho que eu dei uma melhorada na leitura. Melhorou. Como isso vai me ajudar? Retrucou o guerreiro. O mago suspirou, abaixando-se perto do seu discípulo. O que tu vês? Um deserto infinito, respondeu o guerreiro, com má vontade. Tu consegues fazer melhor do que isso. Como se tudo que vejo é areia. Olhe melhor. Olhe melhor é muito bom. É tipo... Veja bem com atenção. Wait faster. Tá ligado? Olhe melhor. Vai. O que tu vês? Insistiu o mago. Um deserto infinito e um céu infinito. O mago pegou um punhado de areia, estendeu a mão com a palma para cima e entreabriu os dedos, deixando os grãos escorregarem de volta para o chão até não restar nada. O guerreiro ficou observando o gesto. Sua mente não conseguia compreender as analogias do velho. Achou que o sol havia derretido o cérebro do mestre. Tu estás olhando o todo, mas quero que preste atenção nos detalhes e que escreva sobre eles. Pegou, então, mais um punhado de areia, dessa vez em menor quantidade. Segurou alguns grãos entre o polegar e o indicador da outra mão, aproximando-a do rosto do guerreiro. Que detalhe digno de ser escrito poderia haver em um grão de areia? A pergunta escapou pela boca do guerreiro antes que pudesse retê-la. E por um momento, achou que o mentor iria jogar areia em sua cara e sufocá-lo de vez para acabar com sua insolência. É uma atitude... digna, eu diria. Muito minha, eu diria. Exato. Em vez disso, o mago suspirou. Levantou-se, esfregou as mãos para bater os últimos grãos grudados nos dedos e disse: não é só areia, são recursos. Você há de concordar que é um recurso bem escasso, debochou o pupilo. Não gosto de pupilo debochado. Não tem paciência. Acho que é porque eu dei aula para o município, tá ligado? Isso que eu ia falar, você já tá Não, acho que não é nenhuma questão do município, é adolescente. Dá aula para adolescente, tá ligado? Aí você perde essa tolerância ao deboche, assim, sabe? É uma coisa que, enfim, traumas. Pelo contrário, meu jovem, pelo contrário. Mas escreva, ordenou o mago, agitando as mãos com urgência. Ou melhor, descreva. Ainda negando com a cabeça, o guerreiro tirou da bolsa sua pasta de couro cheia de rascunhos. Pegou um pergaminho e, não sem rabiscar todo o texto até uma versão que julgasse razoável, escreveu. O solo do novo planeta era dourado e ofuscava a vista dos colonizadores que chegaram voando. Eles nunca haviam se deparado com tal substrato em nenhuma parte de sua terra natal. À distância, lá do alto, aquele solo parecia feito de ouro, e eles se encantaram com o brilho de seu reflexo. Ao se aproximarem, os conquistadores perceberam a nave afundando nos grãos diminutos que se levantavam com o vento e se espalhavam por todas as direções.
Não sabiam se era um recurso de valor, mas recolheram uma amostra para o estudarem a fundo, pois ainda poderia ter alguma serventia. O guerreiro entregou o pergaminho com seus escritos ao mestre, que começou a andar de um lado para o outro, confiando a barba, lendo e relendo. Confiando a barba, lendo e relendo. Às vezes, dava uma olhadinha para o discípulo, franzindo a testa ou assentindo. A demora em obter uma reação deixava o guerreiro apreensivo. O mago devolveu o pergaminho sem dizer nada. Caminhou alguns metros, fez uns gestos com as mãos e os braços, pronunciou palavras em uma língua incompreensível e abriu um portal. Fez menção de passar por ele, mas voltou-se e questionou o outro. Vais ficar parado aí? Vais ficar aí parado? Prontamente, o guerreiro se levantou. Perguntou-se por que seu mestre não havia encurtado a viagem, já que tinha esse poder. Mas não disse nada. Ao atravessar o portal, deu graças a Deus por enxergar algo diferente. Aos céus? Oi? Graças aos céus. Graças aos céus. Cores. Muitas cores. Árvores e flores e folhagens de todos os tipos, formas e tamanhos. Agora também havia sons. De pássaros, de macaquinhos, do vento sacudindo folhas, de animais se mexendo por entre os arbustos. Quanto mais observava, mais detalhes percebia. Insetos, animais camuflados, teias, e o ar era fresco e úmido. E ele sentia o cheiro da terra molhada sob seus pés. O guerreiro deu uma boa respirada, de olhos fechados, enchendo os pulmões e soltando devagar. Por que não viemos antes? Tu queres pular etapas, meu jovem? O mago riu, agitando um dedo na direção do guerreiro em reprimenda. Não percebeste como a jornada mudou? Claro que sim. A floresta me oferece muito mais inspiração. Não é sobre o deserto, ou a floresta, ou o mar, ou o raio que o parta. É sobre aprender a reconhecer os recursos e extrair o melhor deles na sua narrativa. Então, variedade não significa ser bem-sucedido? Arriscou o guerreiro. O mago assentiu. Tu podes até pensar que os recursos do deserto saturam mais rápido. Mas se eu não souber como utilizar os recursos de outros ambientes, como a floresta, eles podem acabar igualmente rápido, completou o guerreiro. Se quiser escrever sobre a floresta, tem de aprender a escrever sobre o deserto também. Caraca, Jéssica, como? Jéssica, como? Não me poupou de nada. Que isso, cara. E você percebeu que o texto que está em itálico não é apenas um texto. Hã? É um peido. É um peido? Sério? É um peido. Tem 100 palavrinhas certinho? Sim. Tem 2 peidos no livro, esse é um deles. Que legal. Tem 100 palavras certinho. Hã? Foi um peidão. Não, foi um peido de tamanho adequado. Um peidão. Gostei. Gostei bastante. O que você tem a me dizer sobre o conto da Jéssica? Então, eu acho que o conto da Jéssica eu gosto de como ele é explorativo, de uma coisa quase que, para mim, passa muito a vibe do Mago Guerreiro original, daquela metáfora. Talvez até um pouco mais do que o do Igor, porque o do Igor é uma coisa um pouco mais escrita técnica, assim, e o lance da Jéssica, eu acho que, embora seja uma coisa relacionada à escrita, eu acho que tem uma questão ali um pouco relacionada à postura relacionada à escrita. Então, o Igor falou sobre o título, como o título atrai para a história e tudo mais. A Jéssica já tá, como você aborda uma determinada questão relacionada à escrita, que tem muito mais a ver até com uma guerreira, né? Então, a Jéssica dobrou a aposta, a Bolha falando aqui. Nossa. Então, e a Jéssica mandou muito nisso, de fazer de pegar também esse formato original do Mago Guerreiro e trazer com essa brincadeira dos recursos, da areia, com o peido no meio e tudo mais. Então, eu gosto muito dessa história. Eu lembro que a Jéssica veio falar comigo, minha história tá tão singela, né, que perto da dos outros, não sei o quê. E eu falei, cara, e tipo assim, brincadeiras à parte, assim, né, eu falei com ela e tal, mas
ser singelo, ou ser mais porradão, ser mais emocionante, ou ser mais simples e tal, isso tudo torna uma antologia, no que é o caso aqui, uma coletânea, né? Muito mais rico, assim. Então, se a gente só tivesse histórias porradonas e tristes, tipo, seria uma antologia também, mas não é a mesma... Sabe algo que me pega muito nessa história da Jéssica? É a questão da paciência e do repertório. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, né, com dificuldade para ler, ainda mais quando está de noite, né, a luz não ajuda, letrinha pequena, é que assim, cara, é tão importante você ter a paciência e o repertório, porque isso faz toda a diferença da forma como você vê o mundo e quando a gente está falando de escrever também, na forma como a gente lê o mundo, né? A forma como a gente consegue colocar o mundo em palavras ali, numa folha de papel e tal. E é muito doido, porque eu vejo muita gente tentando pular essa etapa, como ela mencionou aqui, né? Tem gente que tenta queimar isso e tal, e tem algumas coisas que a gente só vai adquirindo mesmo depois que a gente passa por outras e a gente vai entendendo, né, de uma maneira muito mais madura, que as coisas são muito mais complexas do que a gente pensa, né? É muito bizarro quando a gente é adolescente, assim, quando... Enfim, se você ainda é assim com 40 anos, você tem um problema, então pode voltar aqui, volte algumas casas, né? Chegou esse momento. Mas você tem muitas certezas, assim, você julga as pessoas de um jeito que você fala assim, isso é certo, isso é errado, tudo é muito... Cara, tá me faltando palavra hoje. Ou é... Oi? Muito dramático, muito grande. Não é nem a questão do drama, mas é muito a questão do sim ou não. Tudo é muito binário, sabe? Tudo é muito binário, tudo é ou certo ou errado, ou é sim ou não. E aí, acho que conforme você vai vivendo, né, e você vai vendo que as coisas não são bem assim, você entra naquela de, tá, que bom que eu criei um repertório, sabe? Que bom que eu já vi coisa demais nessa vida, que bom que eu já presenciei algumas coisas, já passei por outras e tal, porque agora eu consigo escrever de forma diferente. E aí isso te dá uma tranquilidade, assim, de olhar pro que você está passando e tal, e entender que, tá, isso aqui é momentâneo, isso daqui não vale a pena, isso daqui eu não vou me estressar com isso, não vou responder isso daqui é para me encher o saco. E aí a sua vida vai ficando, não digo mais fácil, porque mais fácil não fica, né? Mas pelo menos você pode se dar o luxo de errar de forma diferente. Por quê? Porque você tem repertório. Então, se você já errou... O problema é quando tu fica errando do mesmo jeito, né? Aí isso puta que pariu. Porra, vai errar de outro jeito. Acontece. Pelo amor de Deus, cara, sabe? Né? Vamos mudar o disco e tal. Se é pra fazer merda, fala uma merda diferente. Uma merda diferente, exato. Um negócio diferente. Mas não, a galera insiste ali, errar da mesma forma. E aí esse texto da Jéssica, ele me pega muito nisso, né? Nessa coisa da paciência e do repertório, né? De você... Quanto mais você viu coisas, quanto mais você prestou atenção nos detalhes, assim, quanto mais você se deu a oportunidade de observar, melhor você escreve a sua história. De forma geral. Melhor você escreve a sua história. Quanto melhor observador você é... Caralho, anota isso aí, que eu não vou perder isso. Tá gravado. Não, mas eu não vou assistir, porra. Você acha que eu vou me assistir? Eu tenho vergonha de me assistir. Não, alguém... Me dá problema, né? Não, a gente bota depois não. Bota lá, gente, pra mim depois. Vai lá, Diogo falou isso. Alguém bota um coach lá, meu. A Jéssica mandou alguma coisa, lê pra mim. A Jéssica, primeiro ela falou que ela tava chorando, tô chorando. Ainda, Jéssica? Chega, Jéssica. Não, chorou. Acabou. Cadê o shot? E ela falou que o guerreiro esperando uma goleira é a gente esperando os feedbacks dos textos toda semana. É muito isso. Mas olha só, vamos lá. Vocês nem ficam esperando tanto, porque a aula é sábado. E aí, a maioria de vocês deixa para entregar 20 minutos antes de acabar o prazo. Então, a espera nem é tanto assim. Exato. A Vicky perguntou se era para falar. Se for para fazer merda, faça uma merda diferente. Não era essa, né? Pode ser essa, tá valendo também. Porque a outra eu já esqueci também o que eu falei, então... Mas tá gravado, a gente volta.
Não vai voltar, eu não vou voltar. Você não tá A entendendo gente volta. a gente é muita gente. Não É, sei gente, não sei quem é. Não sei quem é. A Ó, gente. A Jana disse que ia corrigir domingo de manhã. Gente, domingo é meu aniversário. Não vou corrigir nada, não. Gente, a Jana, vocês. Enfim, vocês não conhecem Jana, mas enfim. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Vou ficar na minha, porque, né? Sábado é aniversário dela. É domingo meu aniversário, meu amor. Domingo, olha, já errei, tá vendo? Por isso eu não falo nada. Domingo já é aniversário dela. Oi? Domingo de Páscoa. Ah, é verdade, porque eu trabalhei no meu, que foi sábado. Isso. E o meu é um dia depois. É verdade. A Vicky pergunta se você terminou a minha antologia. Pode contar isso. Por que tá contando isso? Terminou a minha antologia? Por que é que estamos falando sobre isso aqui? Por quê? É muito bizarro, porque a Jana, ela fica fazendo essas coisas e ela sabe que eu tenho zero energia para organizar esses bagulhos. Mas não é para você organizar esses bagulhos. Eu fico numa situação que eu falo, como eu vou superar isso? Não é para você superar. Fazer? Claro que é. Deve ser um desafio lançado. Mas ela não conta com a minha astúcia. A Vicky falou, a antologia com suas fotos sensuais era surpresa. Você fez um calendário para mim, tipo, um jogo cada mês? Não, o calendário vai ter quando a gente... Ó, isso aqui é spoiler para vocês. Quando tiver a edição hot da Cascártica, todos os autores farão parte do calendário do Fantástico Gui. A gente vai lançar um calendário, tipo aquele calendário dos bombeiros, tá ligado? Ainda tem esse bagulho aí dos bombeiros? Tem dos padres, só que não é seminusa, dos padres gatos. Aí não, peraí, sem blasfêmia. Não. Por favor, Eu gostei. Sem blasfêmia, por favor. Não, blasfêmia. Mas vai ter isso, vai ter um calendário dos autores, né, de todos os participantes ali. O meu não vou nem me dar muito ao trabalho, alguém abre lá o meu Instagram, escolhe uma foto e bota no calendário. Tem que posar com um monte de livro, assim. Tipo o Vampeta, assim, só que daí uns livros tampando. Você sabe como é que o Vampeta posou, né? Então, acho que você não quer isso. Aí você faz, tipo assim, você senta e faz uma pilha de livros, assim, na sua frente, pra tampar. Você tem uma foto assim? Eu tenho, mas eu não tô nua. Quem disse? É verdade, não dá pra ver. Não sabemos. Olha só, dona Jana. A dona Fia não tá aqui. O que eu faço? Não tá. Lembra dela, né? A gente tá lendo na ordem, vamos ler. Mas o Bino também não tá aqui. Também não tá. A história do Bino é maior. Fabi também não tá aqui. Olha aí. Tá. Então, vamos ler na ordem. Vamos ler na ordem. Ó, dona Fê veio com uma palavra só ainda, né? Você viu, né? Eu vou compartilhar aqui, peraí. Enfrenta. Calma aí, eu preciso compartilhar. Enfrenta. Não sei porquê, me parece título de música da Anitta. Enfrenta. Tá. Gostei. Toma. Gabi, eu saí por 1 minuto e voltei em um papo de Vampeta. Gabi, isso é muito por isso. Sorry, not sorry. É por isso que a gente não abandona o Fantástico Gui nem por um momento sem supervisão. Porque vira isso. Você pode correr esse risco. Vira isso, sabemos disso. Então. Gabi, digo mais, era porque era pro Diogo posar que nem o Vampeta, só que usando uma pilha de livros para tampar a pena. Se eu ganhar o que o Vampeta ganhou, a gente conversa. Porque eu acho que ele fez uma grana ali, hein? Gosto. Acho que ele fez uma grana, mas vamos lá. Já do nada, do Neidas. Então vamos lá para o conto da Nossa Fer. Enfrenta. Nossa Fer, verdade. Prepara. Que agora é hora. Eu acho que foi por isso que veio na minha cabeça. Pode ter sido. Vamos lá, né, Jana? Peraí, rapidinho, deixa eu só falar uma coisa. A Gabi falou que ela, graças a Deus, não sei como o Vampeta posou. Não acredito que você nunca recebeu um Vampetaço. Que isso, Jana? O Vampetaço. Tá todo mundo ninguém recebeu isso não existe. Existe, sim. A Jana acabou de inventar isso. Ninguém recebeu. Gente. Cara, isso não é uma coisa. Olha lá, todo mundo falando, existe. Gente, o que é isso? O Vampetaço mas eu não sou do Twitter. Eu não sou do Twitter. Twitter. Alguém falava muita bosta, o pessoal armava um Vampetaço. O mundo inteiro, literalmente, às vezes era gringo. Aí eles falavam, então toma aqui o Vampeta. Aí era 30 mil comentários da foto do Vampeta.
Tipo, tuitaço, Mentira que isso existe. Caraca, eu achei que só tivesse lixo no Twitter. Isso é uma prática era muito muito legal. saudável. Vampetaço, deixa eu ver se tem uma definição. Vampetaço é uma forma. Tem ó, gente, calma aí, vai. Vamos rapidinho. Não, peraí, aí tu não vai botar. Não, para com isso. Não vai aparecer aqui, mas assim, ó, vampetaço é uma forma de trolling e cancelamento na qual brasileiros postam o ensaio nu do ex-futebolista Vampeta para a revista G Magazine em perfis nas redes sociais. Por vezes também são postadas fotos do ex-ator pornográfico Kid Bengala. Caraca. A galera também não tem limites. Vejam não aí, se conhece os limites aí, mas pronto, não conhecia essa prática. Realmente não conhecia a prática do vampetaço. Já tá, conheceu agora. Depois você vê. Não conhecia, não era da minha. Do seu repertório. Não fazia parte do meu repertório, até porque eu tento não habitar o Twitter, né? Twitter, verdade. Entendemos isso que nem existe mais, né? Agora é X lá. O Jorge falando que se você deixasse o PC desbloqueado no trabalho, seu fundo seria invadido pela foto do vampiro. Seu fundo seria invadido, Jorge. O pessoal entrava e mudava a foto do seu desktop pela foto. Entendi. Alguém chegava lá e mudava o plano de fundo. Isso, plano de fundo. Entendi. Entendeu? Bom, dona Joana, enfrenta por Fernanda Costa, prepara por Anitta. Partiu? Partiu. Vambora. Era o início da madrugada, e a brisa gentil do deserto acompanhava o murmúrio das vestes do guerreiro. Caraca, Fernando economiza, né? O acampamento dormia enquanto ele continuava a praticar, com movimentos precisos, ensaiados. No chão, largados com displicência e iluminados pela fogueira quase extinta, pergaminhos parcialmente preenchidos, penas de pontas gastas, um vidro de tinta pela metade. O mago se aproximou sem fazer barulho. Você é sempre furtivo, né, esse mago. O mago, ele é tipo o mestre dos magos. É que você deu esse nome. É verdade, né? Mestre do mago. É outra figura que mágica. Causava muito ranço, né, nas pessoas aí. Galera que... O mestre dos magos, ele meio que jogava umas fofocas pela metade, né? Ele é o rei da fofó. E aí, quando você insistia mais, ele... Tchau. Mete o pé, né? Mete o pé, mó vacilão. Mas, enfim, o mago... ele fechava uma live, assim, do nada. Ele fechava uma live do nada, sabia que você Coisa do mestre dos magos, isso aí. O mago se aproximou sem fazer barulho. Um observador menos atento não o teria percebido, mas o guerreiro ergueu os olhos em alerta até notar que se tratava de alguém amigável. Sem nada a dizer, voltou à prática da espada. Não sei, eu vi um duplo sentido nisso aqui. Mas não falar nada. Uma lufada caprichosa, desde vento, ergueu os pergaminhos abandonados até as vistas do mago. Outra vez, o guerreiro sentiu o chamado dos músculos à ação e teve de ser... não é possível. É possível. Para de deturpar a escrita da menina. Não. A Fia tá de brincadeira comigo. Ela sabe que eu não tenho o mínimo de maturidade para ler certas coisas, sabe? Exato. E aí ela vem com essa, mas tudo bem. Outra vez, o guerreiro sentiu o chamado dos músculos à ação e teve de se controlar para disfarçar seu incômodo. Você viu? Isso não foi gratuito. Isso não foi. Eu duvido. Eu realmente duvido. Eu conheço vocês. Você vai ter que perguntar para ela depois. Eu não vou perguntar nada. Eu só vou... Eu já entendi. Após alguns instantes, o mago rompeu o silêncio. Por que tu carregas tanto medo? As palavras feriram mais do que flechas inimigas teriam conseguido. Sou um guerreiro. Não tenho medo. Respondeu ele, girando com brusquidão para encarar o interlocutor. Quando enfrentas ladrões e feras, não hesitas. Ao se deparar com algo tão singelo quanto o novo, tremes. Regressas ao que é familiar, declarou o mago, correndo os olhos num relance dos pergaminhos até a arma na mão do pupilo. O silêncio entre eles cresceu. Tornou-se quase palpável.
O mago aguardou, sem pressa de ser respondido. As chamas minguavam na fogueira, a escuridão crescente tornando mais fáceis certas confissões. Às vezes me causa mal-estar que o senhor, ou qualquer outra pessoa, leia o que eu escrevo. O que escrevo. Sussurrou o guerreiro, como se as palavras lhe doessem. Temo não ser bom nisso, concluiu, arriscando um meneio para sua obra inacabada. É bem possível que não o sejas, replicou o mago, sem se virar. Os olhos do guerreiro se arregalaram de espanto. Ainda que o tom do ancião não carregasse maldade, a mensagem lhe soou como um ataque. Contudo, não houve tempo para formular resposta. Um sem número de adagas voou em sua direção, surgidas do próprio ar, e o guerreiro se valeu de toda a habilidade para afastá-las e impedir que lhes atingissem. Memória muscular e prática o levaram a esquivar, a parar e retribuir cada golpe, com um esforço significativo, mas não demasiado. Dentro de poucos minutos, quando todas as lâminas se encontravam inertes no chão, o guerreiro voltou a encarar o mago, que exibia um sorriso discreto. Dirias que és bom nisso? Perguntou o mestre, indicando as facas caídas. Sim, respondeu o aprendiz de pronto, ao mesmo tempo confuso e confiante. Ele ofegava de leve. Pequenos pontos de sangue eram visíveis em suas roupas, onde uma adaga ou outra lhe tocara antes que ele a neutralizasse. E foste sempre bom como és? Com a pergunta do mago, o guerreiro foi transportado. Viu-se cercado por cenas do início de seu treinamento, movimentos afoitos e desajeitados, pancadas e hematomas de golpes que falharam em aparar, inúmeras quedas sobre poeira e lama. Vozes sem corpos riam de seu fracasso, e a humilhação reavivada lhe aquecia as faces, apesar do frio ar desértico. Ele quis bloquear as memórias que lhe causavam tanto desconforto, mas sentia-se preso ao solo arenoso, os olhos fixos na pessoa que fora antes. Não seria capaz de dizer quanto tempo passou observando até que algo se tornasse óbvio, algo de suma importância. A cada erro, a cada passagem perfeita, sua versão antiga ajeitava a postura e se preparava para uma nova tentativa. Gradualmente, seu rendimento começou a melhorar. Menos quedas, mais golpes certeiros, um ar de confiança sobre si. O guerreiro ainda notava os próprios defeitos, mas não poderia negar a evolução pela qual passara. As imagens se desfizeram, deixando-o novamente diante do mago. Não é vergonha alguma ser aprendiz, disse o mestre. No entanto, deves sufocar teu medo e teu orgulho para abrir espaço para o crescimento. Toda vez que a pena te parecer pesada demais, deves fincar o pé e continuar a empunhá-la, assim como fizeste com tua espada. Em silêncio, o guerreiro embainhou a arma. Com delicadeza, lançou um pedaço de madeira na fogueira, juntou seu precioso material de escrita e se sentou sob a luz das chamas. Tinha muito a praticar. Dona Feira, hein? Eu vi várias camadas aqui, Dona Jana. Várias Sim, eu acho essa história camadinhas muito aqui. bonita. E ela é muito, acho que pessoal, assim, também, né? Tem até aquele meme, que é aquela brincadeirinha de aprendi a dançar agora. Eu sou um humano nível. O pessoal brinca tipo como se fosse RPG. Eu sou um humano no nível 35 e uma sapateadora nível 1, porque faz 35 anos que eu tô aí sendo humana e 1 ano que eu tô aprendendo sapateado. Então, como é que você quer ser, né, bom já? Como é que você quer ter o mesmo desempenho? Acho que foi meio que essa pegada que ela trouxe, né? Eu gosto bastante. Que a gente tem muito essa coisa de tipo, quero começar, eu já quero ser incrível no que eu faço. Eu não quero ter esse processo de aprender, que é um processo que é cansativo, que é frustrante, mas que ao mesmo tempo ele é uma jornada muito legal, né? E é uma jornada que a gente está aqui acompanhando de muitos de vocês. Eu gosto bastante desse conto da Fia, mas eu ainda estou refletindo. Você pode falar mais de quando eu penso? Posso. Tem uma outra coisa que eu acho muito legal aqui também, que é que ela menciona muito a questão do medo, né? O medo como uma coisa para você, para
te paralisar, o medo como, ou a vergonha, né? Na escrita a gente lida não só com medo, mas com a vergonha também, né? O medo, acho que é um medo relativo ao fracasso que as pessoas têm em qualquer tipo de empreitada. Então, isso que eu brinquei. Não vou começar a fazer uma aula de dança porque eu sou ruim e eu vou fracassar. Ou então, não vou começar uma atividade nova, a desenhar, sei lá eu, porque eu sou ruim e eu vou ser ruim, as pessoas vão achar feio. E esse medo paralisa muita gente. Mas tem também, acho que quando a gente escreve, tem um medo adicional, que é o medo da vergonha. Que também é tipo assim, o que as pessoas vão pensar quando elas lerem um negócio que eu escrevi com todo carinho, coloquei meu coração ali, às vezes é uma coisa que é importante para você, e as pessoas, elas, infelizmente, né, ou felizmente, enfim, as pessoas podem criticar o que você produz sem saber do contexto do que há por trás, né? Acho que quando eu estava começando no CAF, que era o Clube de Autores de Fantasia lá do Facebook, a gente eu lembro da gente ter essa conversa com algumas pessoas, assim, de tipo, a gente pode publicar uma coisa que não necessariamente é a melhor coisa que a gente escreveu e ela pode ser importante para a gente, mas a partir do momento que você publica para outros leitores, né, para pessoas leitoras que não te conhecem, que não estão dentro do seu círculo, lerem, você se abre sim a críticas que as pessoas não necessariamente vão contemplar qual que é aquele contexto. Então pode ser assim, achei super mal escrito, achei não tem plot, não tem nada. Aí a pessoa de repente escreveu aquela história para a mãe dela que morreu ano passado. Então, tipo, realmente, pode ser que não tenha plot, pode ser que não seja uma coisa tecnicamente incólume ali, né? Tecnicamente, sabe, irrepreensível. Mas tem o seu valor. E aí você tá abrindo isso para outras pessoas lerem e criticarem. E às vezes você não quer ouvir, em alguns casos, o que as pessoas têm a achar, né? Então, eu gostei bastante dessa história por causa dessa questão do medo da vergonha. Caralho, é muita coisa. Eu não achei que tivesse uma profundidade tão grande assim, mas agora eu tô parando pra pensar sobre o texto e puta que pariu. Né? Acho que tem muitos A Fê desenrolares. foi longe, ela foi muito longe. Me pega muito essa parada da crítica, né? Ainda mais na escrita e tal. Só que aí você pensa, e eu tenho vários comentários para tecer sobre isso, mas talvez não seja hoje e agora o momento. Mas basta você começar a viver para ser criticada, né? Isso é uma questão, assim. E aí, só que assim, vamos lá. Quando eu falo de começar a viver, eu acho que você começa a receber mais críticas quando você realmente começa a viver do jeito que você quer viver. Uhum. Quando você para de fazer certas coisas porque pessoas acham que você deveria fazer aquilo, ou, né, pessoas que têm grande influência na sua vida dizem que aquele ali é o caminho e tal, mas quando você começa a se impor, assim, e fazer do jeito que você quer fazer, viver do jeito que você quer viver, você está muito mais aberto a críticas, né? Você fica muito mais aberto ao seu próprio fracasso também, né? Porque, querendo ou não, existe realmente ali uma galera que não permite que as coisas saiam do que elas têm na cabeça delas. E aí, quando eu falo de não permitir, não é só não se permitir, mas não permitir os outros também, né? As pessoas não podem viver de uma forma diferente. Não existe essa possibilidade, né? Não existe a possibilidade, é inconcebível que as pessoas possam viver, né? E aí eu acho que a gente pode linkar muito com o ato de escrever também. Acho que a gente pode ir muito por esse caminho, porque quando alguém critica algo que foi escrito, primeiro a gente tem que pensar de onde está partindo essa crítica, né, cara? Quem é essa O que ela pessoa? significa, né? Sabe? Qual que é? De onde veio essa crítica aqui? Por que esse texto está sendo criticado? E se o seu texto está sendo criticado, primeiramente ele foi lido. Então, acho que a gente já tem que partir desse ponto, assim, você foi lido. E isso é algo que nem todo mundo consegue ser. Uhum. Né? Nem todo mundo. E Tem um isso monte de gente... vem com um preço, querendo ou não. Não, mas exato. E eu não acho que seja um preço, tá ligado? Eu não acho que seja uma coisa a se pagar. É isso que para mim pega, sabe? Porque eu quero ser criticado. Porque se você tá me criticando, você pode parou interpretar de um jeito positivo, concordo. Então, você parou para ler o que eu escrevi. Você dedicou tempo da sua vida. Se você não gostou, você se ferrou. O problema é seu. Tipo, menos tempo de vida para você e ainda leu algo que tu não gostou. E meu ainda. Tá ligado? A Vicky trouxe aqui. É a própria carta do enforcado. Ele está de cabeça para baixo para quem o vê, mas está vivendo seu ponto de vista sem pensar nos arredores.
É tentar vê-lo de outra forma, tentar colocá-lo como nós queremos. E tentar vê-lo de outra forma, tentar colocá-lo como nós queremos, pode não ser a melhor coisa. É a mudança de perspectiva, né? Exato. E aí, o que eu acho muito, muito doido é que, assim, você começa a receber mais críticas conforme você vai recebendo mais leituras, conforme você vai ganhando mais destaque, conforme você vai ocupando ali uma posição na qual você realmente está fazendo com que o que você escreveu esteja chegando em outras pessoas. Então, existem muitos objetivos, né? Quando a gente está falando de escrita, né? Quando a gente para escrever alguma coisa, nem sempre essa coisa, essa obra, esse texto, ele precisa chegar em outras pessoas. Uhum. Às vezes ele só precisa sair de você. Uhum. Acho que isso é um erro muito comum, assim, né? De pessoas acharem que tudo que a gente escreve tem que ir pro mundo, né? E aí o mundo, quando eu digo, é a cabeça de outras pessoas, ser lido por outras pessoas. Eu sou contra isso. Eu acho que, às vezes, o texto ele só precisa sair. Ele nem sempre precisa ser publicado. Você nem sempre precisa reler, sabe? Mas você tem que se dar, pelo menos, a possibilidade de botar aquilo para fora. Porque a escrita não é só sobre ser lido. A escrita é muito sobre o ato de escrever, que é uma coisa muito... Oi, desculpa. Se expressar, né? Exato. E, assim, ler e escrever não são coisas tão naturais quanto falar e ouvir. Sabe? São coisas que, querendo ou não, elas exigem elas partem de um lugar diferente. Tá ligado? E eu acho que por partir de um lugar diferente, elas também trazem um peso diferente, elas têm uma dinâmica diferente, elas se colocam na nossa vida de uma forma diferente do ouvir e do falar, né? Então, essa coisa do medo, ela se dá muito mais, a meu ver, né? Por aquela coisa da gente botar muito peso no que a gente coloca no papel, né? E como a gente coloca aquilo no papel. E o falar, geralmente as pessoas deixam o negócio fluir, sabe? Fala de qualquer jeito, e vai, não sei o quê, e sabe? A coisa flui de uma forma diferente, palavras ao vento. Tem gente que não garante a palavra, né? Que saiu da própria boca. Tem gente que precisa estar por escrito. A gente tem contratos. Tipo, você tem que firmar um contrato. A sua palavra só não basta. Você tem que firmar um contrato por escrito. Tem um peso diferente aquilo. Sabe? Aquilo ali está escrito. Você leu o contrato e você assinou. Como diz os bicheiros, vale o que está escrito. Exato, entendeu? Então, existe um peso que é colocado na escrita ali que ele acaba sendo completamente onipresente quando você está produzindo algo, quando você está escrevendo algo. Aquilo ali está o tempo todo te afetando. Né? Então, eu entendo o que a Fer trouxe, tem tanta camada aqui para explorar que dá para a gente ter uma terapia só sobre isso, assim. Mas eu acho que esse olhar, essa vergonha e tal, uma forma de ver, é uma forma muito nossa, da gente ver o nosso texto, da gente olhar para o que a gente escreveu, da gente também se julgar, da gente se criticar, da gente ter realmente, da gente colocar um peso muito grande na escrita, que muitas vezes joga contra a gente, né? Faz com que a gente acabe chegando num lugar ali de travar, de não conseguir escrever, justamente por quê? Porque esse peso ele acaba sendo o tempo todo presente na hora de colocar para fora, sabe? E colocar para fora não devia ser tão difícil, né? E não leve isso no duplo sentido. Mas não deveria ser tão difícil assim, né? Colocar para fora as coisas, mas parece que por escrito ele ganha um peso diferente. Um peso diferente, é. Gostei. Você deu mais uma camada ainda dessa história, eu acho. Eu não, foi a Fê que deu. Eu não dei. Não. Eu não escrevi nada. Quem escreveu foi ela, ó. Eu tô falando, ó. Mas eu tô só falando, eu tô só. Quem escreveu foi Dona Fê. Fernanda Costa. Gostei. Tem chat aí? Eu não, a Vicky falou da carta do da carta do enforcado, é verdade.
Verdade. Você acha que a gente escreve mais um, que a gente lê mais um? Porque o do Bino falou que é um pouquinho mais longo, ou a gente conversa mais um pouquinho? Quem manda é o chat. Deixa eu ver aqui. O Já do Bino são vai 9 até... e 10 também. O do Bino vai até a página 73. Como estamos? Minha numeração tá errada aqui. Tempo. Já são 9 e 10 já. E aí, como estamos no chat, gente? Mais uma história? Ou hoje a gente dá por encerrado porque a gente já acabou tocando em pontos bem sensíveis aqui também? Sim. O Bino, ele geralmente vem, né? Então, a gente poderia... Uma coisa que a gente poderia fazer mas eu tô na vendo prática... aqui, a da Maíra depois do Bino, e a Maíra tá aqui. Mas aí vai pular justo uma? Mas aí o Bino, se tiver na semana que vem, a gente lê o do Bino com ele aqui. Pode ser que sabe, você é o aniversariante. Não, o chat é que sabe. Vê aí pra mim, por favor, o que eles estão falando. Vê qual foi a votação. Não, tem a da Fabi. A Fabi ainda é antes da Maíra. É? Ih, rapaz, então a do Bino não é tão grande assim. Cadê? 1, 2... Me perdi. 3 páginas, não é mesmo, é curtinho. Verdade, estava grudado aqui. Tem a da Fabi antes. Ainda tem a da Fabi. Bom, lê então a do Bino, vamos ler. Uma coisa que a gente pode fazer a partir do próximo encontro é avisar, gente, a gente deve ler as histórias de fulano, beltrano e ciclano. A Maíra vai poder estar na semana que vem? O Jorge falou para ler a do Bino. Ler a do Bino? Então vamos ler a do Bino. Vamos ler a do Bino. E semana que vem teremos Fabi e Maíra. E depois eu vejo também o restante da galera. Boa. Peraí, cara, tem muita história ainda, gostei disso. Garota. Nossa. A Maíra perguntou se semana que vem é dia 21 feriado. É verdade. Não, na verdade, isso, é na segunda, dia 21. É feriado, dia 21. Feriado. Doideira. Vai ter... Meu nível. Bino, Fabi, Maíra, Lucas, Pamela, Pazo, Vini, Maria Clara, Juque. A Maíra falou que semana que vem ela vai estar, porque é o feriado. Então fechou. Então vamos ler do Bino. Beleza, vamos ler do Bino. E aí tem Fabi e Maíra na semana que vem. Isso, aí vamos tentar fazer essa prática. Você lê pra mim a do Bino? Leio sim. Então vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar com vocês, que não tá compartilhado, peraí. Só porque minha voz tá começando a falhar já. Não, vamos lá. Windows. Peraí, que eu tô com várias coisas aqui na tela. Vamos lá. A história do Bino se chama O Custo e a Obrigação que Vem com a Vitória. Não a Vitória Vicky Barros, com a Vitória Victory. Vamos lá, por Sérgio Bino. Cansaço, exaustão. O sol ardia com fúria nas bordas do deserto, entre o fim e o começo do mundo. A luta durara horas, e desde o amanhecer laranja, sangue e suor tinham sido gastos, espadas vincadas, escudos quebrados e abandonados, junto aos amigos e inimigos mortos. O cheiro de doença agrediu as narinas do guerreiro quando ele entrou na tenda de feridos. Provisória, como provisória sempre era, uma sombra nas terras secas. Um rápido olhar e encontrou o curandeiro, fechando os olhos de mais um ferido, encomendando mais uma alma a um deus qualquer que pudesse estar ouvindo. Guerreiro, traga-me as ervas. Uma ordem direta e sem emoção. Aqui estão, mestre da cura. Trouxe dessas ervas, mas não temos mais nada. Tome, disse novamente o mestre, com o coração vazio. Leve essa lista ao mago. Sem ligar para suas escoriações e pequenos cortes, o guerreiro saiu para o sol implacável e correu pesadamente até o mago. Junto dos guerreiros restantes, ele recolhia amigos do campo de batalha e os arrastava para a pira. Já era meio da tarde, de um dia longo que parecia que nunca terminaria. Sem dizer nada, o guerreiro entregou a lista, curta, manchada de sangue e garranchuda, de ervas que poderiam trazer de volta alguns daqueles perdidos entre este e o além-vida. Venha, foi tudo o que disse o exausto mago. Suas roupas estavam rasgadas e com marcas de chamas, os braços lenhados com inúmeros cortes finos e vermelhos, porém rasos. A vitória nem sempre era doce, e nem sempre era mesmo uma vitória. Continuar a viver tem um preço. Morrer, não. Caminharam longos e infindáveis quilômetros até a pequena floresta raquítica no sopé do arremedo de morro. Alguém devia olhar seus ferimentos. O mago inimigo era durão. Alguém já olhou. O outro mago foi honrado até o fim. Agora precisamos cuidar de quem está na borda do além-mundo. Com cuidado, moitas foram reviradas e o ridículo bosque foi quase todo batido. Colheram um bom punhado de ervas, que amarraram em 2 trouxas que cada um deles carregava. Quantos teriam, enfim, abandonado o sofrimento na última hora?
Como o senhor consegue identificar esse mato todo? Para mim é tudo igual. Assim parece a mim também. Não sou um curandeiro. Faz anos que as estudei. Só separei as que servem para algo. Sua voz era cansada, ferida, porém firme. Mas podem não servir para nada. Sim, podem. E desperdiçamos nosso tempo aqui. Não. Tu sabe curar feridas e prender vidas escorregadias a este mundo? Não, mas podíamos ter ajudado, sei lá, a preparar a pira, a cuidar dos nossos mortos. Não são os mortos que precisam de ajuda. E não me cabe julgar se uma erva é importante ou não. A mim cabe levá-las. De cara fechada, o guerreiro caminhou mais um tanto, olhando irritado de tempos em tempos para as ervas, sentindo o suor arder quando escorria da testa suja de terra para o ferimento no rosto. O mago, apesar do próprio cansaço, seus ferimentos e da trouxa de galhos e folhas também enorme, embora um pouco menor, olhou com atenção para o guerreiro. Já pensaste no que vai escrever hoje? Escrever depois de tanta morte? Sim, para preservar o que aconteceu. Talvez contar alguma história de bravura do inimigo, ou nossa. Por que eu escreveria sobre quem matou meus amigos? Tudo que eu escrever hoje vai sair com raiva, manchado de suor e sujeira. Lixo. Escreve assim mesmo. Quem decide se irão servir ou não? Tu ou o mundo? Quem decide se é lixo ou não? Tu? Eu? O guerreiro nada disse, mas olhou de soslaio. Sua mente esqueceu das dores e do calor por um instante, mas a boca permaneceu numa linha fina, cerrada e com força mantida assim. Muito aconteceu aqui. Pessoas boas morreram e talvez alguém irá querer saber como. Alguém precisa dar voz a quem não mais a tem. As histórias não nos pertencem para julgarmos, mas precisam de alguém que alguém as escreva. Ainda taciturno, o guerreiro passou a olhar direto para o acampamento. Ao ver a altura da pilha de camaradas sobre a pira, seus olhos se umedeceram. Então, foram as lágrimas que arderam em seu ferimento e o fizeram lembrar que estava vivo. Entregaram juntos as ervas ao curandeiro. Este apenas acenou e, com a ajuda dos assistentes, as levou para dentro. Sem saber se sua voz o trairia, o guerreiro apenas acenou para o mago e andou até o cavalo e suas bolsas para lutar agora com pergaminho e a pena. Esqueceu de si, na certeza de que gravaria histórias no pergaminho, boas ou ruins, de amigos e audazes inimigos. O mundo separaria as que mereceriam serem lembradas. Seu trabalho era claro e estava à sua frente. Caraca, o Bino também não perdoa, né, cara? Bino veio assim, ó, vral. O Bino vai lá, vai falar o quê? Logo de morte, que ele sabe que eu nem gosto, né? Uhum. Eu nem gosto, nem é um assunto. Uhum. E ele veio aí com uma metáfora que eu achei muito, muito boa e muito relacionada à escrita, que é a famosa autorrejeição, né? Ah, não, o que eu escrevo é ruim, o que eu não vou mandar para os outros, tá ruim, não presta, tá feio, lá, lá, lá. E essa pergunta aí que o mago faz pro guerreiro, eu acho muito digna, assim, quem julga? É você? Por que você tá se colocando nesse centro todo de eu achei que tá ruim, então se eu achei que tá ruim, tá ruim? Tipo, é uma prepotência, né? É uma arrogância de você. Mesmo que você esteja falando da sua própria produção, mesmo que você esteja criticando o seu próprio trabalho, é uma arrogância você se colocar nessa posição de eu estou falando que tá ruim. Entendeu? Não é porque você escreveu aquilo que você disse que tá ruim ou que tá bom, ou que serve ou que não serve, ou que é importante ou não é importante, que é marcante ou não é marcante, que é, enfim, qualquer outro adjetivo, né, que você queira colocar. Eu acho essa reflexão aí bem importante quando a gente começa a escrever, né? Cara, eu vou te falar que o que me pegou nesse texto, é claro que isso que você trouxe tem bastante relevância, mas me pegou muito essa coisa de ecoar as vozes dos mortos, sabe? Porque a gente está o tempo todo fazendo isso, né? A gente está, né? A partir do momento que a gente fala, né? Que a gente utiliza a nossa língua, a gente está o tempo todo ecoando os nossos antepassados, né? E aí a gente pode falar de centenas de anos para trás, né? E a gente também pode falar dos nossos avós, a gente pode falar dos nossos bisavós, assim, de pessoas que tiveram contato com a gente, mas que não estão mais aqui. Mas, querendo ou não, a gente repete algumas coisas que eles falavam. Querendo ou não, a gente ainda reconta algumas histórias que eles contavam. E isso é uma parada que eu acho muito, assim, doida do ser humano mesmo, né? Porque você encontra uma maneira de ainda reverberar vozes que a natureza já silenciou, mas a gente continua falando e ecoando coisas dos nossos antepassados, próximos ou distantes, né?
E aí eu tava pensando, porque quando o Bino trouxe essa questão da morte e tal, eu pensei lá da newsletter, né? Fui ali viver a vida e morri de amores. E aí eu lembrei daquele texto do Memórias Póstumas, né? Que tem das ali partes, né? tem as minhas avós ali, né? Tem todas as minhas avós. Tem aquele texto do Enquanto eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me mete medo, que era uma coisa que meu avô dizia. E aí eu fiquei pensando em como, de forma inconsciente, eu também fico ecoando as vozes de pessoas que se foram, sabe? Mas que ainda estão aqui, que estão reverberando ainda, sabe? Que estão ecoando. E é muito doido como a gente faz isso de forma bem natural, assim, como essas coisas, de certa forma, servem para a gente manter essas pessoas no nosso presente, assim, sabe? Só o fato da gente falar sobre elas, só o fato da gente relembrar coisas que elas contavam, da gente trazer elas, dar voz a elas, faz com que, de certa forma, elas ainda estejam vivas ali, sabe? Então, essa... É um poder, né? Cara, essa que é a parada, é o poder da narrativa, assim, sabe? É o poder que você tem de realmente ali ecoar outras vozes e manter elas vivas, sabe? Enquanto você estiver vivo, contando aquela história, você vai estar, de certa forma, passando aquilo ali à frente, sabe? Aquilo ali vai ser passado para uma outra geração e vai chegar um momento no qual aquilo ali vai se perder. Você não vai saber quem falou aquilo. Aí vão votar, Clarice Lispector, provavelmente foi ela, né? Provavelmente fala que falou, mas não, foi meu avô que falou isso. Mas meu avô falou isso, foi eu que fiz isso. Ou você não ouviu, será que foi ele que... Entendeu? Então, assim, vai tudo tendo uma coisa tão exponencial, assim, né? As coisas vão se desdobrando de uma forma tão sonora que o texto do Bino me trouxe isso, assim, essa questão. E quando você fala do que você falou no texto passado da Fer, né, de você colocar no papel e tal, é isso, né? Se eu falo se você fala do seu avô, isso em algum momento as pessoas para as quais você falou também vão morrer, você vai morrer e isso vai se perder. Mas a partir do momento que está escrito, existe uma sobrevida. Existe uma vida de que aquela história vai ser lida e vai ser reverberada, e aí a gente pode pegar exemplos de grandes clássicos, exemplos de, sei lá, irmãos Green, por exemplo. Histórias que são contadas exaustivamente, histórias que eram muito da tradição oral, elas foram registradas e reverberam até hoje. Elas estão ali, modificadas e tudo mais, mas elas estão ali, né? Então, foda. Cara, tanta coisa para desenrolar aqui. Caraca, o Bino me ferrou, hein, botando essa história para terminar o coisa de hoje, o encontro de hoje. Viu, Na verdade, foi a gente que se ferrou, né? Trazendo isso. Alugou um triplex. Alugou, porque agora eu tenho várias histórias novas para escrever, né? Tem a história do acordar e tem um título. Do título. Cada dia com um título diferente. Cara, essa história vai ser muito maneira. Não, eu já quero já. Eu tô muito na pilha agora de escrever essa história. Mais história. Não, eu tô muito na pilha, muito mesmo. Mas, ó, eu acho que a gente logo vai terminar a nossa leitura aqui. Vocês vão ter que arranjar outra coisa para escrever. Já. Cascar de Capote. Cascar de Capote. A gente vai sair disso aqui, dessas reflexões pro nosso hot. Achei ótimo. Gostei. Somos desses, né? Por que não? Somos desses. Por que não? Agora eu quero saber, dona Jana, você já fez a sua mala? Porque não. Amanhã... Vou fazer agora mesmo. Não, porque a Jana não sabe, né, fazer uma mala ali em menos de 30 minutos. Ela tem que levar um monte de coisa. Garoto, ó. Eu vou fazer a mala agora, vai ser em 10 minutos. Então tá bom, só quero ver. Só quero ver se você vai levar 10 minutos mesmo. Mas, então, ó, deixa eu só ver aqui, Jana, só pra gente ver quem é que com certeza será lido na semana que vem. Então, na semana que vem, com certeza, Fabi, Maíra, Lucas, Pamela estão garantidos. Talvez Tazo e Vini. Bom, porque se a gente conseguir chegar no Vini, depois fica faltando Maria Clara, Juque, Thalissa, Jorge, Lê e Vitor. Boa. Porque daí o que a gente pode fazer é que a gente pode avisar as pessoas antes. O que você acha?
ruim, tudo bem, Né? mas fica gravado, né, também. Mas eu gosto de ler quando vocês estão aqui. Então. As pessoas podem comentar e tal. E ainda tem as mensagens da galera dos atribulados, do Guia dos Atribulados, e temos também as 2 histórias hots aqui, da Vicky e do Igor, que não se contentou em escrever uma história só e trouxe outra, porque ele sabia que estávamos com saudades. Exato. Que isso, hein, cara? Cara, vocês mandaram muito nisso aqui. Isso aqui ainda vai render muito, dona Jana. Ainda vai render muito. Só que, ó, uma coisa que eu quero falar, isso daqui tem que ficar disponível lá no site do Fantástico Guia. Sim, eu preciso arrumar a diagramação que tá meio bagunçada. O livro ficou bonitinho, tá, gente? Mas como quando eu diagramei e finalizei, eu mandei o Você tem um monte de diagramador aqui. Por que você que vai fazer isso? Cadê o pessoal do Clet? Vou mandar para eles. Cadê o pessoal do Clet para arrumar isso aqui? Vou mandar para eles, aí a gente vai disponibilizar. Onde estão? Onde eles habitam? O que comem? Quem come? Curioso. Ih! Não, peraí, tu se perde também na personagem. Você se perde total. Eu acho que assim, você não. Exaltei. Você tá se perdendo total na personagem, entendeu? Às vezes as pessoas estão ouvindo aí no Viva Voz, aí você traz essas desculpa, coisas. Brenda. A Pamela não tá aqui hoje. Oi? Eu falei, desculpa, Brenda, mas a Pamela não tá aqui hoje. Não tá, cara. Não tá. Ela falou no WhatsApp que não ia poder ver, mas ela vai ouvir depois, então. Ó, a Jéssica falou que tá representando o Clet, então, Gostei. Vamos convocar o Clet para poder diagramar bonitinho, estamos perdidos, para a gente poder postar lá no site, para deixar disponível. Sim, vamos fazer com certeza. Gostei. Fazer uma paginazinha para o Estamos Perdidos. Ih, travou? Travou? Gostou? Ou travei eu? Ih, a Jana travou. Ela tá lá falando na sala que eu tô conseguindo ouvir ela, mas ninguém está ouvindo ela. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou parar a gravação, se eu soubesse parar a gravação, né? Ai, travou. Que isso, cachorro, eu tô te ouvindo. Mas travou. Para de xingar. Aí, ela veio aqui xingar. Peraí, estão ouvindo? Acho que estão ouvindo nós dois. Tá, aguenta aí, leva o seu coisa pra lá. Eu acho que ela voltou e ela não tá ligada. Eu não vou derrubar a live. Não, voltei. Agora voltou? O que travou, dona Diana? Travou aqui, travou tudo. Eu achei que tinha travado a internet. Ó, para a gravação, vamos dar tchau para quem tá ouvindo antes, para depois a gente poder falar com a galera daqui. Então, ó, beijo para vocês que assistiram. Beijo, e agora vai rolar fofoca depois. Vamos lá. Beijo.